O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 18, ele vai usar a seguinte frase: tenham iluminado os olhos do vosso coração, ou no original, do vosso entendimento, da capacidade de entender, para que vocês saibais quais sejam a esperança do seu chamamento e quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Ele está dizendo assim: vocês precisam ter os seus olhos da mente, os seus olhos do coração, os seus olhos espirituais iluminados, para que vocês possam entender, para que vocês possam perceber qual é a esperança da sua vocação. Ou seja, eu fui salvo, mas salvo para quê? E agora que sou salvo, eu preciso entender o que vai acontecer depois. Ele está dizendo assim: vocês que são salvos, vocês que são a igreja, eleitos, agora vocês precisam ter a esperança da vocação iluminada na sua mente, para vocês saberem como será a vida de vocês agora. O agora é a cultura do reino, uma outra sociedade, uma sociedade que vem do céu para a terra. O estilo de vida de vocês vai mudar. Não basta ser salvo, Deus quer um compromisso a mais com você. E aí você vai ver lá na frente, no capítulo 2, ele vai dar a resposta de uma forma fantástica. Por que vocês são salvos pela graça? Isso não vem de vós, isso vem de Deus, não é de obras, para que o homem não se glorie. Vocês foram salvos pela graça e escolhidos de antemão para as boas obras que foram preparadas por Deus com antecedência, para que vocês que foram salvos andassem nelas. Agora que sou salvo, a minha vida não pode ser mais a mesma. Eu não posso mais ter o mesmo estilo de vida. As minhas tradições, os meus costumes não podem ser os mesmos. Eu tenho um compromisso hoje com o reino. Eu tenho um compromisso com aquele que me salvou. Então eu tenho que ter o entendimento iluminado, ou seja, as trevas precisam sair da minha mente, para que eu possa entender a esperança da minha vocação. Agora que sou salvo, eu preciso saber como é que eu vou viver, qual é o meu estilo de vida. Então eu preciso alcançar isso, não através de uma lei de usos e costumes, não, mas é uma coisa que não é imposta, não é uma coisa que o pastor tem que dizer o que você vai fazer, é uma coisa que você tem que buscar a Deus na palavra dele e entender o que Deus requer de você. Porque quando nós entramos por um caminho de imposição, de liderança, que quer forçar a barra sobre cima das ovelhas, nós estamos no caminho errado. Porque você, pela amizade que pode ter comigo ou com o pastor, você vai obedecer, mas você vai obedecer não de coração. Você vai obedecer porque você está cumprindo um ritual, porque você está cumprindo um cronograma, mas não porque você entendeu. Que o entendimento é a iluminação, como disse o apóstolo Paulo, da sua visão espiritual. Você já começa a não ver mais as coisas pela ótica do mundo, você vê as coisas pela ótica de Deus, e você já começa a perceber que aquilo que é material tem a sua importância, porque nós temos parte física, nós temos corpo. O corpo precisa de roupa, o corpo precisa de alimento, o corpo precisa de descanso, o corpo precisa de sustento, o corpo precisa de saúde. Mas nós não somos apenas corpo, nós somos alma e espírito. E agora você sabe que você também tem uma vida espiritual, que você também tem a esperança da vocação, que você precisa saber qual é a riqueza da glória, da herança que está prometida para você. Então você já começa a perceber qual é o seu destino, qual é o seu futuro, qual é o seu presente, qual é o seu agora, qual é o seu estilo de vida. E aí já não é o pastor que não vai dizer para você que você não tenha que participar de uma festa onde é consagrada a ídolos. É você que faz parte do reino de Deus, que vai perceber que Deus te levantou nessa geração como um guerreiro ou como uma guerreira para se opor às festas de adoração a ídolos e não fazer parte delas. Porque você não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos ídolos. Porque o ídolo em si não é nada, mas o que está atrás do ídolo são demônios, como disse o apóstolo Paulo, capítulo 6 de 1 Coríntios. Então o seu entendimento começa a se iluminar, e agora não é o pastor Fabrício dizendo para você: olha, é assim que tem que ser feito, é desse jeito, eu vou me impor, eu vou usar agora o meu poder aqui e vou começar a obrigar vocês a fazerem. Não, não, não. É você com os seus olhos espirituais sendo iluminados pelo brilho de Deus. Você começa a compreender coisas que há 5 anos, 2 anos atrás você nem imaginava que um dia saberia.
Você já começa a olhar para a vida de uma forma diferente. Você vai na frente da televisão e vai assistir um jornal, um filme, qualquer coisa, você já não assiste mais da forma que você assistia antes. Você já começa a ter um olhar crítico, diferenciado. Você começa a perceber se tem alguma tendência do inferno naquela programação. E você já começa a repreender. E você já começa agora a se relacionar com as suas amizades, discernindo as suas amizades, porque você vai perceber quem é luz e quem é trevas, quem está andando no reino e quem está fora do reino. E aí a gente começa a entender o nosso poder de influência e não de ser influenciado, de conquista e não de ser conquistado. Nós vamos para a faculdade não para ser doutrinado pelo professor, mas para dizer para o professor que existe só um Salvador entre os homens, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E se ele não crer, ele vai para o inferno. E você tem que dizer isso, porque isso é evangelho. Porque não adianta a gente engasgar com mosquito e engolir camelo. Eu prego o evangelho verdadeiro. A nossa igreja prega o evangelho verdadeiro. Sai da igreja para ver como é o verdadeiro evangelho. E aí nós começamos a compreender, porque os nossos olhos começam a ser iluminados. Ele diz assim: até que eu entrei na casa do Senhor e eu entendi o final deles. Eu compreendi, eu tive a capacidade de compreender, minha mente abriu. Toda conversão, uma vida nova em Cristo Jesus, só vem em decorrência de entendimento. Quer ajudar o dependente químico? Faz ele entender o final. Quer ajudar o adúltero? Faz ele entender, lá em Provérbios 2, 3, 4, 5, 6, o caminho de um adúltero. Qual o final dele? Da mulher adúltera. Você acha que colocando usos e costumes, regras sobre as pessoas, você vai mudar alguma coisa nela? Você está mudando o exterior, não o interior. Quando você leva o seu filho a entender alguma coisa dentro da sua casa, ele começa a obedecer. Porque o entendimento é a ferramenta que livra a gente dos escorregões, nas armadilhas que o diabo tem colocado na nossa vida. Porque aquele que tem olhos espirituais, ele vê todas as coisas espiritualmente, e ele discerne todas as coisas espiritualmente, e só os espirituais podem fazer isso. Então você já começa a perceber que você não é apenas carnal, que você não tem apenas necessidades materiais, você não tem apenas necessidades físicas. Eu vou agora para a boate, e eu vou dançar, e eu vou usar droga, e eu vou ser feliz. Você vai ser feliz no corpo, porque a sua alma não se alegra, porque o seu espírito está pronto para Deus e não para isso. Então essa não é uma felicidade verdadeira. Você está se escorregando, você está se enganando, você está dividido, você está um pé lá e um pé cá. Pastor Fabrício, o que eu devo fazer então? Você deve fazer o que diz aquela canção: abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Porque o que tem feito as pessoas brigarem hoje são os vossos desejos carnais. Você já viu alguém brigando para orar mais? Quem já viu alguém brigando com o irmão assim, mas brigando? Vamos ver quem jejua mais. Você já viu? Vamos ver quem se consagra mais? Não, eu vou dar o maior dízimo esse mês. Não, eu que vou dar. Quem já viu um negócio desse acontecer? De onde surgem as vossas guerras? Dos vossos membros carnais. Então a nossa parte carnal, que começa a enxergar, e aí a nossa parte espiritual pode entrar numa cegueira. A pior de todas as cegueiras é a espiritual, quando o entendimento de uma pessoa está entenebrecido, escurecido, não está iluminado pelo brilho de Deus. Tudo para uma vida nova começa no novo nascimento, ou seja, num novo entendimento. Você nunca conseguirá abrir mão das suas paixões carnais se você não entender qual a esperança da sua salvação. Se você não entender qual é a esperança da glória do seu chamamento, se você não entender qual é o propósito de Deus para você nesta vida, você nunca vai conseguir perceber. Nunca você vai abandonar seus velhos erros, seus velhos vícios, suas velhas percepções, seus velhos preconceitos, se você não passar pela renovação da sua mente. Se o seu entendimento, mente é mente,
não for renovado, não for iluminado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Então nesta noite, além de Deus querer trazer você para perto, Ele quer dar para você o dom do entendimento, para que você comece a discernir todas as coisas. Deus vai abrir a sua visão espiritual, e a sua oração é uma só: abra, Senhor, os meus olhos do coração, os meus olhos espirituais. Enquanto permanecer os seus velhos conceitos, os seus velhos paradigmas, o entendimento está longe. Charles Spurgeon disse assim: eu preferia 1000 vezes ensinar um homem a orar do que a tocar, cantar, pregar, ficar rico. Deus é contra a riqueza? Claro que não. Se você prosperar, a igreja prospera, o reino avança. A gente abre igreja em todo o estado. Você tem que prosperar. Eu estou dizendo que quando você prospera sem propósito, você faz bezerro de ouro. Você pega o ouro que Deus te dá e vai construir um bezerro. Quando você prospera com propósito, você coloca os pés dos apóstolos para o crescimento da igreja. E aí ele começa a entender que precisava se voltar para a casa de Deus e receber de Deus o entendimento daquilo que ele precisava saber, o final das coisas. O final das coisas é que a coisa não ia terminar boa para aquelas pessoas. Você fica olhando para a pessoa no Instagram, você vê a vida dela toda torta, e você vê ela toda bem, e você fica assim: ai, que vida, ai, que homem, ai, Jesus. Outro dia eu estava com a irmã falou para mim: pastor, olha esse homem, olha a barriga tanquinho dele. Eu falei: irmã, mas a barriga do seu marido também é tanquinho. Tá cheio, mas é. Você tem que agradar dele, minha irmã. Por favor, eu quero liberar uma palavra de bênção sobre a sua vida. Por favor, levanta a sua mão assim. Deus vai suprir todas as suas necessidades. Você não vai precisar se vender, nem se desviar na sua fé. Você não vai precisar se afastar dos caminhos do Senhor, nem da casa de Deus, para conquistar aquilo que Deus vai acrescentar na sua vida. Busque o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e todas as coisas, todas vos serão acrescentadas. Mas a sua prioridade é Deus. A sua prioridade é Deus, aleluia. Quem pode dizer amém por isso? Provérbios 3:32 diz assim: porque o Senhor abomina o perverso, mas os retos Ele trata com intimidade. Salmo 25, versículo 14 diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, as quais Ele lhe fará conhecer a sua aliança. Asaf está dizendo assim, ó: pois eis que os que se alongam de ti, os que se afastam de ti, vão perecer. Eu já compreendi o negócio, eu não preciso ter inveja deles, porque o que eu faço aqui no reino não tem nada a ver com o que eles fazem lá. Eu não preciso ter inveja deles, porque não me serve. O que eles querem não me serve, então não tem porquê. E ele fala assim, ó: tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti, mas para mim, diga assim, para mim, bom é estar perto do Senhor.